Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer hoje, no dia de hoje, dia 9 de fevereiro de 2020. Aqui estamos, é mais uma rica e feliz oportunidade. Domingo, graças a Deus, de 2020. Então vamos começar no dia de hoje, não é? Que o vídeo de hoje até que promete. Tenho aqui uns temas que até prometem. Sabe Deus, meus irmãos, então vamos nesta bendita hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que na realidade é quem nos dá mais esta rica e feliz oportunidade, não é? Então vamos nos preparar buscando essa força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, que na sua simplicidade de roupagem, denominados de pretos velhos, pretas velhas, não é? As lindas, graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas, belas guias missionárias. E, como não poderia deixar de ser, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, para que cada um de nós possa, na realidade, levar no fim deste dia, desta semana, o que realmente procura. Então, nada melhor do que nos harmonizar a nossa consciência, tudo em Cristo Jesus. Então, vamos neste instante, com certeza, mentalizar esses iluminados espíritos que sempre estão conosco. Salve Deus, nesta jornada. Salve Deus, não é? Para começar o vídeo de hoje, para falar sobre a nossa pira. Afinal, o que é a nossa pira? A nossa pira nada mais é que é o centro de controle energético do templo, de qualquer templo, quer seja qualquer templo do amanhecer. A pira é o ponto energético onde se faz a ligação com a corrente mestra. É, vamos dizer assim, é o ponto de abertura e de encerramento do trabalho de cada médium, porque nela vemos a Terra representada por a sua base, tendo o Sol à esquerda e a Lua à direita. No centro está a presença divina, que representa na realidade os 7 planos do homem, ou seja, o espírito encarnado com os seus 7 raios de força. É a parte espelhada, representa o corpo físico com o seu sistema nervoso, que são
os 7 plexos com os nossos chakras e o nosso sistema circulatório sanguíneo, no qual o sangue venoso representa o polo positivo e o arterial o polo negativo. Então, maior destaque o plexo solar, que é o plexo solar e o seu respectivo chakra umbilical, as duas que representam na pira, as duas taças representam o sangue que fornece na realidade o ectoplasma. As duas setas que lá estão, uma para cima, outra para baixo, simbolizam a circulação das forças, a macro circulação da energia da Terra para os planos espirituais e, salve Deus, vice-versa. As estrelas simbolizam a única e exclusivamente meiante, não é? E as nossas casas transitórias, que são os 2 triângulos entrelaçados, simbolizam o corpo e a alma, completando a representação do microcosmo, que na realidade é o homem, e do macrocosmo, o universo. E aqui Amanto ensinou que na cruz, atrás da pira, existe um cristal que age como um captador da energia vinda do plano astral, emitindo potente radiação. Por isso, o ritual exige, com certeza, a abertura do plexo, abrindo os braços quando se cruza a linha mediana do templo, dos templos do amanhecer, porque essa radiação, ela não oferece perigo a quem esteja no templo, salve Deus, não oferece. Sejam pacientes, visitantes ou mesmo médiuns que não tenham aberto o seu trabalho, porque na realidade estão na sintonia da onda vibratória emitida. Já aqueles que tenham feito a abertura dos seus trabalhos, então na realidade recebem uma pequena carga todas as vezes que atravessarmos a linha de emissão, todavia com a tolerância dos capelinos. Estes protegem aqueles que se esquecem de fazer o gesto, muitas das vezes apropriado, impedindo que recebam descargas e que na realidade sofram graves consequências. Então, temos a abertura dos trabalhos, não é? A abertura dos trabalhos da corrente mestra e inclusivamente dos retiros e todos os trabalhos oficiais que está inclusivamente no livro de leis, ressalta-se apenas a importância do fiel cumprimento dos horários e especialmente a poderosa energia que é trazida pela corrente mestra destinada à perfeita realização de todos os trabalhos. A preparação do médium, do mestre, da ninfa, não raro muitas das vezes é
confundida com a abertura do trabalho. Porque sempre que houver uma reunião de mestres ou ninfas para tratar de assuntos doutrinários ou para, inclusivamente, a execução de um trabalho especial, deve-se, com certeza, ter o maior cuidado com a sua abertura. Inclusivamente, voltando ao livro de leis, temos as chaves para a abertura e encerramento dos trabalhos que devem ser usadas com exata precisão, iniciando antes de se fazer inclusivamente o uso de uma chave, deve-se proceder à harmonização, salve Deus, a harmonização do grupo, acalmando inclusivamente os ânimos e buscando a ligação com os nossos mentores de cada um de nós, pela mentalização, pelas palavras apaziguadoras e direcionadas das energias mentais de cada um dos médiuns, ninfas presentes, para, na realidade, o equilíbrio do grupo. Caso não seja preciso usar uma chave de abertura de trabalho, de qualquer forma, uma abertura se faz com a harmonização e emissão de um a 3 dos participantes e, pelo menos, deve-se fazer para que as forças não nos faltem, não é? Um Pai Nosso. Jesus, divino e amado Mestre, te oferecemos este mantra universal para que as forças não nos faltem. Um Pai Nosso. E com isso se consegue com certeza erguer uma eficaz proteção magnética para todo esse grupo, porque além de reforçar a presença dos nossos mentores para a iluminação do trabalho, ao terminar, procede-se ao seu encerramento, com agradecimento por tudo o que foi recebido e transmitido. Pode, conforme a situação, ser feita inclusivamente uma contagem ou a prece do grandioso Simiromba com 3 elevações ou, se for o caso, usar apenas a chave para o encerramento, que é as chaves dos orixás, não é? E a noite de paz, não é? Nos nossos encerramentos. E agora vamos falar as morsas. As morsas, não é? As morsas, não é? As morsas. Pois é. Vamos falar das as morsas, porque não existe só estas morsas, não é? Mas vamos falar as morsas do nosso uniforme de jaguar, que são aquelas cruzes que nós pomos no uniforme de jaguar, não é? Que estão colocadas lateralmente nas nossas mangas das camisas e das nossas blusas, formando desta forma um ponto de captação de energias, porque as morsas recebem as forças diretamente de Tapiri, de uma região chamada Campo das Morsas. Não há como realizar um trabalho equilibrado se o médium estiver sem as morsas, porque pelas morsas chega inclusivamente uma força individualizada
dosada de acordo com as necessidades do trabalho e as condições apresentadas pelo médium, independentemente de sua vontade, e desta forma não sofrendo qualquer influência, impregnação ou interferência dos espíritos encarnados ou desencarnados. E temos outras morsas, não é? Temos as morsas da Cruz do Caminho, não é? Também já todos sabem, não é? Que são aqueles panos brancos que são colocados no pescoço do doutrinador na Cruz do Caminho, não é? E devem ficar com as suas pontas caídas nas palmas das mãos. Salve Deus! Devendo ser cruzadas quando o comandante pedir a função delas é provocar um enfraquecimento da corrente de incorporação, porquanto não há incorporação do povo das águas, mas sim uma passagem das energias, diminuindo muito a sensibilidade do apará. E aqui a alteração do fluxo da energia provocada pelo cruzamento das morsas. E agora, este é simples, não é? E agora vamos falar sobre as cabalas, não é? Eu hoje, por isso eu pus os mantras a tocar, que é para nos, enfim, cabalas. Afinal, o que é uma cabala? Cabala é... Não é a palavra, não é portuguesa, não é brasileira, não é espanhola, francesa. É uma palavra hebraica que significa, cabala significa lugar elevado. E designa também aspectos secretos de uma doutrina, na nossa doutrina, do amanhecer. Cabala é um ponto etérico onde são inclusivamente manipuladas as energias, por exemplo, Tia Neiva, a nossa grande mãe Tia Neiva, Águila 4i108, não é? Tia Neiva tem a sua cabala. Então, assim como também o grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, tem a sua cabala. E aqui o Mestre Jesus também tem as suas cabalas. Desde tempos antigos, desde tempos remotos, o homem aprendeu a manejar as forças das cabalas. Como, inclusivamente, como se podem ver muitas ruínas no Vale do Amanhecer. Existem várias cabalas. Cabalas desde a estrela candente, não é? As Cassandras, sobre o poder da cabala. Desta forma nos ensinam inclusivamente o Mahan e Tia Neiva, que, conhecendo bem as leis e as forças da cabala, às vezes nós
nos admiram tanto porque certos homens que tiveram a graça de ser inclusivamente inteligentes preferiram, no entanto, viver com as suas armas presas nos estreitos limites do corpo humano, resistindo desta forma até mesmo aos esforços dos poderes superiores. E aqui o medo do ridículo provocado pelo orgulho, não sabe o homem que seria mais inteligente se aprofundar para criar o poder cabalístico, é que na realidade nos dá a faculdade de extrair a nossa energia. Por exemplo, a estrela candente é cabalístico. Salve Deus. E nela nós nos libertamo-nos, porque na realidade emitimos a nossa energia. E na realidade este ritual cabalístico nos conduz ao poder das grandes amacês e das grandes Cassandras, porque o mundo inteiro, ou todos os homens do mundo, do planeta, não conseguem o que 7 homens na força cabalística podem fazer. Parece quase impossível, não é? Salva Deus, não é? Pois é. No vale do amanhecer, na doutrina crística, tudo é cabalístico. Por conseguinte, tudo, meus irmãos, minhas irmãs, é possível. Porque aqui e agora, vêm as grandes Cassandras, que é um tipo de cabala onde se projeta a força do ministro ou da princesa ou de outra entidade a que for destinada na Cassandra. Dispõe desta forma o mestre de toda uma força concentrada, por exemplo, a ninfa. Salve Deus, a ninfa. Darmoshinto. Graças a Deus. A ninfa, Darmoshinto. Por exemplo, quando se senta na Cassandra da sua falange, ela dispõe de forças das Darmoshinto, não é? Darmoshinto do espaço, da princesa Aline, e inclusivamente pode enviar esta força a qualquer pessoa em qualquer parte, lugar deste planeta, para ajudar. A mentalização na Cassandra, ela é fortíssima e inclusivamente consegue grandes fenómenos. O oráculo é outro tipo de cabala, é um ponto emissor de forças que são projetadas por os seus raios, ou todos já ouviram falar, com certeza, raízes, não é? Porque na medida da necessidade do mestre ou da ninfa, ou dos mestres, que as vão manipular, muitos são os oráculos nos planos espirituais, mas
na Terra, temos inclusivamente a ação de 3 grandes oráculos, que é o de Ariano, salve Deus, que é o de Ariano, o de Olorum e finalmente o de Obatalá, não é? Esses oráculos emitem os seus raios e cada raio é um poder dessa força que dispõe o mestre. Claro que segundo a sua capacitação, a sua harmonia, o seu desenvolvimento, porque na realidade não se sabe de quantos raios dispõe um mestre, porque isso é de acordo com a sua evolução espiritual. Não é física, é espiritual. Com as suas consagrações, passa desta forma a dispor de mais forças, porque cada força ou cada raio tem a sua especialidade. Desta forma, não existe maior ou melhor raio. Existe sim apenas a soma dessas forças, desses raios. Assim, o mestre, consciente, desenvolvido e harmonizado, dispõe de um conjunto de forças que inclusivamente o tornarão apto a grandes realizações, a trabalhos dificílimos pela ação dos raios que se projetam desde os oráculos e se acumulam em nosso plexo iniciático, em seu plexo iniciático, porque temos então aqui a raiz, não é? Que é algo que todos também já ouviram falar, é algo como um estado de acomodação de forças em movimento de destaque, que são inclusivamente formadas pelos grandes iniciados na Terra. Salve Deus! E agora, com o nosso trabalho, estamos homogeneizados à raiz do amanhecer. Não é? À raiz do amanhecer. Cada raiz tem o seu conceito porque atrai sempre a mesma origem, porque na realidade as raízes formam uma contagem, não é? A raiz que nos rege neste momento é a de Araquém, que é um raio do oráculo de Ariano, ou oráculo de Simiromba, não é? Que significa, na realidade, raízes do céu. Graças a Deus, não é? E é
a junção de 7 raízes universais que trazem, na realidade, todo o acervo de forças necessárias aos trabalhos para o auxílio de espíritos encarnados e espíritos desencarnados, que se prendem ao plano terrestre, ao plano físico, que na verdade vem a ser nada mais, nada menos que o nosso Sol, simétrico. E aqui temos o grandioso Simiromba, que é a junção das 7 raízes universais. Porque quando Simiromba, salve Deus, se desloca na sua ordem, também vão se deslocando as raízes, segundo a sua necessidade, porque as forças nunca se deslocam em vão, à toa. Simiromba é a reunião das forças do oráculo de Ariano. Isto, na sua generalidade, dispõe dos 7 poderes, podendo inclusivamente atuar com ao mesmo tempo, com todos eles. Portanto, Simiromba é a regência. Salva Deus. Desses 7 ministros que atuam, cada um diretamente sobre nós, e que inclusivamente nos auxiliam em nossos trabalhos da seguinte forma. Eridan é o raio que emite para os trabalhos de desenvolvimento. É o primeiro raio iniciático, é a força primeira que se projeta em um mestre, a caminho de Deus, a caminho do primeiro passo iniciático, que inicia o seu desenvolvimento. Temos depois Oner, é o raio da iniciação, é a força dos grandes iniciados que se projeta quando o mestre, a ninfa, faz a sua iniciação. E, inclusivamente, soma à força de Eridan, que é de Depois temos Adonis, não é? Que é a força que se projeta unindo-se às 2 primeiras, não é? Porque quando o mestre, a ninfa, faz a sua elevação de espadas e forma em seu plexo iniciático um conjunto de forças, de grande poder desobsessivo. Também temos a força de Araquém, que é o raio que se projeta no mestre, na ninfa, após a consagração. Qual é o terceiro passo iniciático? Salva Deus, da centúria. E desta forma o torna apto a todos os trabalhos da nossa doutrina, da corrente indiana do espaço. Araquém é o terceiro e o sétimo de Xangô,
que é responsável pelo transporte e pela lei, salve Deus, a lei de causa e efeito, que todos já ouviram falar, não é? O terceiro e o sétimo é um comendo uma força que pode comportar outras em um conjunto. Na realidade, o que vem a ser é um canal de emissão na linha da corrente indiana do espaço, do amanhecer. Xangu é um orixá. Orixás são, na sua generalidade, regentes de determinadas forças. Xangu é portador da grande força da Terra, tanto na linha africana como na linha do salve Deus, amanhecer. Deland, Alufã e Atom são outras raízes, e aqui os adjuntos de Araquém que se deslocam na medida das necessidades do trabalho. Aqui na Atom é a força derivada de Atom. Não é de forma alguma uma raiz, e sim uma força decrescente daquele adjunto. Adjunto, raiz de Simiromba. O oráculo de Olorum é a cabala que manipula as forças que, por exemplo, nos dão o apoio nos mestres e ninfas aparás. São 7 raios que nos ajudam, o mestre de incorporação. Nos ajudam a nos mantermos equilibrados e com toda a nossa força. No momento, dispomos dos seguintes raios de Olorum. Ifã, que é o cavaleiro ligeiro, é o que conduz os espíritos para a incorporação no médium, para que na realidade possa ser doutrinado, para que receba a carga de ectoplasma necessário à sua recuperação. Temos depois o Shanbai, que é a força da cura do plexo físico e do espírito. E temos o Lança Vermelha, que é o cavaleiro da cura desobsessiva. Todos sabem, não é? Da cura dos espíritos, que manipula as forças para que os grandiosos médicos do plano espiritual, nos trabalhos de cura, possam inclusivamente trabalhar. E aqui também temos o grandioso cavaleiro Chapanã, não é? Denominado o cavaleiro da lança negra, que é, salve Deus, é a força da justiça final. E aquele que executa a decisão divina de retirar um espírito encarnado que está comprometendo seriamente a si a nossa caminhada. E aqueles que nos cercam. É quando um espírito errante que se excede, por exemplo, no ódio,
na maldade e tem que ser interrompido ou até mesmo desintegrado. Então, entra aqui a lei divina trazida dos mundos encantados. Então, é o grandioso, haja aqui o Chapanã. Temos também, salve Deus, o oráculo de Obatalá. É o oráculo do amor, que é das forças regidas pelo grande Oxalá. Obatalá é um ministro de Oxalá, um elevado, um grandioso espírito, e o oráculo de Obatalá, salve Deus, emite raios de grande poder curador. É onde são tratados os espíritos que precisam de ajuda, os sofredores, os doentes, os perdidos no ódio, na raiva, na agonia, na inveja, no desequilíbrio e na desarmonia. É uma poderosa força que atua como um luminoso farol na escuridão, porque para lá são unicamente encaminhados os espíritos que passam nos trabalhos pela elevação, a elevação do nosso querido irmão doutrinador, né? Então, tem toda uma força cabalística, daí o seu poder, daí também o seu cuidado que se deve ter em fazê-la corretamente, não é? Porque as correntes brancas do Oriente Maior, não é? Também correntes brancas do Oriente Maior, salve Deus, são raios ou raízes que vêm do oráculo de Obatalá. Dessas correntes fazem parte as linhas dos pretos velhos, dos nossos grandiosos caboclos, das nossas majestosas princesas, das sereias. Tapiri é uma força nativa predominantemente no reino central. É um raio de Obatalá, salve Deus, que projeta principalmente a sua força no doutrinador. Jurema é um adjunto do oráculo de Obatalá, que rege as forças desobsessivas projetadas por Obatalá. Estamos então aprendendo a manipulá-las e, em conjunto com as outras forças, vamos então construindo desta forma a raiz do salve Deus, a raiz do amanhecer, que formará o oráculo de nossa mãe, de nossa tia, o oráculo de Quatai 108. Tudo pela junção das forças da terra e do céu, isto é, Xangu e Pai Seta Branca, manipuladas por Tia Neiva no reino central. Então é a reunião dos três oráculos, Simiromba, Olorum e Obatalá. Graças a Deus. E quando um mestre se coloca como representante do reino central, a força que manipula, ela, salve Deus, é grandiosa, ela é intensa, e se não estiver bem equilibrado,
em perfeita sintonia e harmonia, cumprindo inclusivamente a lei, cumprindo a lei, pode ser, salve Deus, um grande desastre esse seu comando. Porque é uma grande missão, mas o mestre deve ser, acima de tudo, consciente e saber, inclusivamente, se está ou não em condições de manipular tão gigantesca energia, porque senão arrisca-se muito. E aqui temos o grande Oriente de Oxalá, salve Deus, que é o oráculo de Obatalá. Porque, na realidade, mestres e ninfas, meus irmãos, minhas irmãs, Oxalá é um espírito, como eu já disse, de alta hierarquia, que está muito próximo do nosso grandioso Pai Celestial. Ilumina e vibra, inclusivamente, na corrente oriental do amanhecer, ajudando nossa mãe, Quatai 108, a ir preparando o seu povo. Salve Deus, através de transformações iniciáticas e, desta forma, formando a raiz do amanhecer, em conjunto com o grandioso Simiromba e Olorum. E temos aqui também as nossas estrelas, não é? Que são 3, as falanges, formando, salve Deus, formando 21, salve Deus, acho que é 21, 21 sandais, que partiram dos 3 oráculos e se colocam à disposição de Quatai 108, que faz a contagem das estrelas. Cada estrela, por exemplo, Sivãs, Arpásios, Vancários. Por exemplo, a minha é Vancários. E por aí vai, não é? Desta forma, forma uma amacê com a especialidade do desenvolvimento de uma missão, e desta forma representam uma reserva de energias adequadas às condições que se apresentarão neste limiar do 3º milénio. Então, vamos ainda falar aqui sobre as amacês. As amacês. Afinal, o que é as amacês? As amacês é uma nave, é uma estrela, é um portal de desintegração que se apresenta com precisão nos trabalhos. Pode inclusivamente carregar espíritos, emitir energia, transmutar energia, passando de um plano para o outro. Salva Deus, não é? Os horários, esses, é que devem ser, como eu já tenho dito noutras alturas, devem ser obedecidos à risca. Se é às 15, não é às 15h10, não é às 14h50. Salve Deus. Porque quando são estabelecidos para determinado trabalho, porque se houver inclusivamente atrasos, corre-se o risco da amacê ir embora e esse trabalho não contar com essa força, que é o caso, por exemplo, da estrela candente. A cada consagração na estrela, naquele preciso momento,
naquele preciso horário, está presente uma grandiosa Amacê, Oxóssi. Oxóssi é um raio de Olorum que nos rege e nos guarda, como já muitos sabem, falaram, comentaram, enfim, não é? Na subtileza da nossa alma. E aqui os adjuntos, os cavaleiros de Oxóssi, fazem os trabalhos desobsessivos e se encarregam de conduzir os espíritos para as casas transitórias, os albergues, hospitais do espaço. Temos também o lança-lilás. Lança-lilás não é um raio. Lança-lilás não é um raio de um oráculo, não. E sim um trabalhador que se harmoniza com Olorum, é o cavaleiro da cura do plexo físico. Salve Deus! Temos a lança-rósea, que é o cavaleiro do amor incondicional, que trabalha na emissão de vibrações de amor para iluminar os espíritos perdidos nas trevas. Não é um raio, mas se harmoniza com Olorum. Salve Deus! O que nós tanto falamos, e aqui o que nós tanto falamos, quase sempre nos nossos trabalhos. Correntes brancas do Oriente Maior. Afinal, o que são correntes brancas do Oriente Maior? Não é? São as forças de Obatalá, que é a corrente indiana do espaço. Salve Deus, meus irmãos. Tá? Salve Deus. Não esqueça. Correntes brancas do Oriente Maior. São as forças de Obatalá, que é a corrente indiana do espaço. É a força que se projeta da cabala indiana dos grandes iniciados. Não é um oráculo, mas imite poderosa força utilizada nos trabalhos desobsessivos. Com essa noção rápida das cabalas e oráculos, só resta mesmo lembrar para que possamos executar melhor os nossos trabalhos. O seguinte: primeiro, em 3 momentos durante o dia, às 12, às 15 e às 20 horas, não é? Não foi esse o nosso juramento? Entramos em sintonia com o oráculo de Simiromba, porque na realidade é a hora do jaguar. Salve Deus! Nas quais trabalhamos para nós, em busca das nossas heranças transcendentais, para nós mesmos, emitindo o que o nosso plexo físico gera. E onde estiver a mente do jaguar, onde o jaguar estiver mentalizando, o que pode mentalizar o que quiser, o que precisar, a energia gerada naquele instante alcança com certeza aquela pessoa. Pode estar na China, pode estar no outro lado do planeta, que vai alcançar aquela pessoa mentalizada
e é levada aos grandes iniciados dos Himalaias. E aqui temos a nossa rica prece, não é? Que todos sabemos, não é? O Senhor tem o seu templo em meu íntimo, nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida reside em mim. Salva Deus! Não é? Isto é uma chave. É uma chave. Pode, dependendo inclusivamente das condições do momento, ser completada por outra prece, como ainda há pouco tempo uma irmã nossa, esta semana, fez-lhe confusão um áudio onde eu dizia que ela poderia fazer outras preces. Pode fazer outra prece, mas é preciso que seja feito com muito, muito amor. Segundo, existem muitas cabalas, não é? Mas por hoje, salve Deus, mas por hoje ficamos por aqui, não é? Salve Deus, penso que eu já disse tudo o que... Eu já disse, falei tudo, até acho que já falei até um pouco demais sobre o que... Eu acho que até já falei um pouco demais sobre... Enfim... Enfim, e com isto 56 minutos, está bom. Meus irmãos, hoje estava falando com alguém na elevação de espadas. Aqui vai a resposta neste vídeo sobre o nosso plexo, sobre as forças, sobre a iniciação de a elevação de espadas, a centúria, sobre a outra nossa irmã, sobre a prece, sobre o horário, sobre muita coisa. Acima de tudo, nós enfim, temos que estar harmonizados, equilibrados, em equilíbrio, em harmonia, harmonizados, para irmos para os nossos tempos e não sermos muitas das vezes caçados por aquelas grandiosas forças negativas que existem em qualquer lado. Existem em qualquer lado, em qualquer momento, em qualquer local. Não é preciso grande coisa para nós irmos buscar outras forças e outras sintonias até dos vales negros, porque elas aparecem. Basta um desequilíbrio, basta uma desarmonia para nós podermos, enfim, salve Deus. Me despeço por hoje, dia 9 de fevereiro de 2020, domingo, são 5 horas em ponto. Graças a Deus, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. De todos eu me despeço, desejando a todos boa sorte no dia de hoje. Enfim, graças a Deus também por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus!